São 2 do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Artigo 382. Para cadastramento, movimentação e controle eletrônico dos feitos criminais e de seus incidentes no sistema informatizado oficial, os ofícios de justiça criminais observarão, obrigatoriamente, o disposto na seção 5 do capítulo 3 destas normas de serviço. Artigo 383. Sem prejuízo do disposto no artigo 382 e desde que existente a funcionalidade no sistema informatizado oficial, caberá aos ofícios de justiça o cadastramento das seguintes informações. Inciso 1. Documentos que originaram o feito, boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, inquérito policial, etc. E suas especificações, número, documento, ano, data do fato e autoridade policial responsável pelo procedimento, seccionais ou distritos policiais. Inciso 2. Objetos apreendidos, no feito mencionados nos autos de exibição e apreensão. Inciso 3. A situação do réu, solto ou preso, e neste caso, se está preso pelo processo ou por outro feito, especificando-se os motivos flagrante ou preventiva e o local da prisão. Inciso 4. Os dados constantes da denúncia ou queixa, data do oferecimento, réus contra os quais foi oferecida a denúncia, artigos do Código Penal ou legislação especial. Inciso 5. A movimentação e a prática dos atos processuais, tais como decisão inicial de recebimento ou rejeição da denúncia ou queixa ou de aplicação do artigo 28 do CPP, decretação da prisão preventiva, concessão de liberdade provisória, relaxamento de prisão, decretação de revelia, citações, intimações juntadas de demandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem em devolução, as demais ocorrências previstas no artigo 393, etc. Artigo 384. Constitui ainda a atribuição dos ofícios de justiça cadastrar no sistema informatizado oficial. Inciso 1. As comunicações que lhes serão feitas obrigatoriamente pelos ofícios da execução criminal, quanto ao cumprimento ou extinção da pena privativa de liberdade, a revogação dos sursis ou do livramento condicional, e as decisões relativas aos incidentes de execução de pena. Inciso 2. Qualquer modificação na situação processual ou indiciado ou do réu, que tenha reflexos na elaboração das guias de recolhimento, na expedição de certidões de objeto e pé, ou na negativação ou positivação das certidões de distribuição criminal. Parágrafo único. Para os fins previstos no inciso 2 deste artigo, o ofício de justiça, além do cadastramento da movimentação processual, averbará, no campo próprio do sistema informatizado oficial histórico de partes, a averbação da parte ou similar, o evento processual pertinente. Artigo 385. A base de dados será a mais completa e abrangente possível, de forma que caberá ao ofício de justiça complementar e atualizar as informações inseridas pelo distribuidor criminal. Subseção 3. Da folha de antecedentes criminais. Artigo 386. Quando do recebimento inicial de auto de prisão em flagrante, com pessoa presa na capital, o feito será imediatamente encaminhado ao distribuidor, que providenciará e juntará aos autos a certidão de feitos criminais, para fins judiciais, além da folha de antecedentes criminais, e se menor de 21 anos ou custodiado, a certidão de ações da infância e juventude infracional, devolvendo imediatamente os autos ao cartório responsável
pela tramitação do auto. Parágrafo 1º. Nas demais comarcas, caso não adotada a prática de remessa dos autos ao distribuidor, a solicitação da certidão será feita por e-mail, contendo o número do processo e todos os dados necessários à identificação da pessoa, devendo o distribuidor responder pela mesma forma, encaminhando o documento estabelecidos no caput. Artigo 387. As ações penais, caso inexistente auto de prisão em flagrante, com certidão emitida há menos de 6 meses após o oferecimento da denúncia e antes da respectiva decisão judicial, a serventia solicitará por e-mail ao distribuidor ou unidade responsável pela emissão a certidão de efeitos criminais para fins judiciais, a qual será encaminhada juntamente com a folha de antecedentes criminais, dispensada a certidão de ações da infância e juventude infracional. Parágrafo 1º. Da mesma forma será feita a solicitação nos termos circunstanciados, antes da designação de audiência preliminar. Parágrafo 2º. O e-mail de solicitação deverá conter os dados de qualificação das pessoas a serem pesquisadas, nome e filiação, data de nascimento e números de documentos RG e CPF, caso existentes, além do número do processo no qual feita a solicitação, informação sobre haver ou não pessoa presa pelo feito e afirmação de inexistir certidão idêntica emitida nos 6 meses anteriores ao pedido. Parágrafo 3º. Quando do recebimento dos autos com denúncia oferecida, em já havendo em auto de prisão em flagrante certidão, emitida há menos de 6 meses, esta será copiada, juntada novamente nos autos para facilitar sua localização, seguida de folha de antecedente atualizada, emitida eletronicamente pela serventia. Parágrafo 4º. A solicitação da certidão de efeitos e da folha de antecedentes na forma presente do presente artigo não dispensa a unidade de expedir o ofício regular de comunicação ao IRGD, nos termos do artigo 393. Artigo 388. Verificada no curso da ação a necessidade de informações atualizadas sobre determinado processo, o próprio cartório onde tramita a ação providenciará a emissão da certidão criminal para fins judiciais por processo, vedada a solicitação de certidão de objeto e pé nesta hipótese. Parágrafo 1º. Após a juntada dos documentos previstos no artigo 387, quando da apreciação da denúncia, caso o magistrado verifique a necessidade de outras certidões, seja por se tratarem de feitos em registro no sistema eletrônico, por serem anteriores à informatização, ou execuções criminais que tramite no sistema CIVEC, Vara de Execuções Criminais, seja por se tratarem de feitos com dados de qualificação no registro de eventos incompletos, determinará a solicitação de cada uma delas, de forma individualizada no despacho, vedadas determinações genéricas. Parágrafo 2º. A unidade que receber ofício judicial solicitando certidão de objeto e pé para a instrução de ações penais ou termos circunstanciados em decorrência da existência de dados incompletos no sistema, deverá, salvo impossibilidade técnica, proceder ao lançamento dos elementos faltantes no sistema informatizado, respondendo com a certidão criminal para fins judiciais por processo, emitida no dia seguinte à regularização. Parágrafo 3º. Consideram-se essenciais os eventos correspondentes à data do fato recebimento ou aditamento da denúncia, sentença, acórdão, decisão sobre eventuais recursos, trânsito em julgado e extinção da pena ou punibilidade se ocorridos. Parágrafo 4º. Havendo dúvida sobre a qualificação da pessoa referente a determinado processo,
a unidade solicitante deverá informar tal situação no ofício de requisição, hipótese na qual a unidade de destino deverá expedir certidão de objeto (EP) contendo todos os elementos de qualificação e identificação existentes nos autos. Parágrafo 5. Na hipótese de solicitação referente a processo anterior à data de informatização da comarca, a unidade poderá, a seu critério, atender mediante emissão de certidão de objeto EP ou inclusão de dados no sistema eletrônico e expedição da certidão criminal para fins judiciais por processo. Parágrafo 6º. Solicitações de certidões relativas a feitos que estejam com dados completos no sistema SAP, viabilizando a emissão da certidão criminal para fins judiciais por processo, poderão ser devolvidas sem atendimento com certidão de tal circunstância. Parágrafo 7. Não se aplica o disposto no parágrafo 6º aos pedidos oriundos de unidades que não tenham competência criminal e de outros tribunais. Artigo 389, revogado.